Tá gravando? Rosinho, não tá gravando, ó. Oi, eu sou o Ricardo Vovó. Oi, sou Pedro Rola. E você? Esse é o Canal 3, composto por nós dois. E por você? A parte mais importante. Roda a vinheta. Roda a vinheta, vambora. Hoje a gente vai fazer um vídeo com um formato um pouco diferente. Temos convidados especiais para falar de um tema um pouco diferente também hoje no Canal 3. Preto e gordo. Bem-vindos ao Canal 3. Obrigado. Apresentem-se, por favor. Meu nome é Ivan, eu sou estudante de Educação Física da UFMG. Eu sou Bernardo, estudante de Engenharia da Computação, narrador de Dota. Quem não sabe o que é Dota vai ter que dar uma pesquisada. Verdade. E o vídeo hoje é justamente sobre isso. Jogos digitais. Nós estamos querendo discutir se jogos digitais podem ser considerados um esporte. O que isso ia mudar, qual que é a expressão dos jogos digitais no mundo hoje. Por isso nós trouxemos aqui duas pessoas entendidas do assunto. Ivan entende esporte, Bernardo entende jogos digitais. Tô perdido. Quer. Ah, tá, enfim, agora a gente tem que Aumentar o sofá. aumentar o sofá. Isso é uma boa mesmo. Bom que a GoPro pega a câmera completa, assim, tipo. Ah, tá ligado? Tá. Fala um pouco então o que é esporte. Por que precisa ser considerado pra ser esporte? Assim? Para uma atividade ser considerada esporte pelo país, tem que ter basicamente uma federação, alguém responsável, uma entidade responsável pelo esporte e um conjunto de regras básico, além de um campeonato de expressão. O que a federação faz? Todo mundo sabe o que a CBF faz com o futebol. É mais ou menos isso. Projeto de gerenciamento. Tirando a parte de corrupção, né? Não sei. É um projeto de gerenciamento, ela gerencia o futebol dentro do país, principalmente as federações regionais, porque tem várias federações regionais, e aí ela gerencia todo mundo do futebol dentro disso, mas é futebol competitivo. Não o futebol, por exemplo, de rua, mas o futebol competitivo. Tem que indexar Futebol os oficial. jogadores. Todo futebol que torna-se competitivo, principalmente em grande escala, que até um nome, ele entra pra dentro da Federação CBF. Até o Corujão, se eu não me engano, é dentro da CBF, entendeu? Entendi. É um campeonato amador, mas que já tem uma estrutura gigante, então ele entra dentro da CBF. Então é basicamente isso que a CBF tá ali, ela tá só para gerenciar e ser o órgão maior, o órgão que julga. O Brasil já tem vários tipos de associação, assim, né? Tipo Espera um minutinho. Mas o Brasil já tem vários tipos de associações, tem a Associação Brasileira de Franquia, Associação Brasileira de várias coisas, assim. E as federações fazem mais ou menos isso, que essas associações fazem. Elas dão o aval pra qualquer jogo de Dota que aconteceu, de qualquer jogo de... a CBF dá um aval de qualquer... Se a CBF for lá e aplicar os padrões dela, assim, naquele jogo de futebol, aquele jogo pode ser considerado como um jogo oficial. Ah, tá. Então é isso que a associação, que uma federação faz. Ela pega a FIFA, tudo. Pega uma atividade que aconteceu dentro dos padrões e considera aquilo como oficial. Foi basicamente assim que criou, né? Porque hoje em dia a CBF é uma coisa muito maior. A gente trazendo pro futebol porque é uma parada muito mais próxima da gente do que qualquer outra coisa. Mas tem associação, tem federação de peteca, de bolinha de gude, se você bobear. E De bocha, de bocha, ping-pong. E aí a federação é basicamente o grupo de jogadores que montam uma federação para se tornar um esporte realmente. Um esporte aceitável em Olimpíadas e etc. E tudo que acontece dentro do futebol você tem que responder à federação. Para um atleta ser considerado como um atleta oficial, ele tem que ser federado. Para um campeonato ser considerado oficial, ele tem que estar dentro dos padrões da federação, tem que ter auditoria no campeonato, tem que ter... A federação define regra oficial. Isso. Se tiver alguma mudança de regulamento, se tiver alguma falha em efetuar o regulamento, a federação tem que ir lá e corrigir. Julgar, né? Se for possível. Tá. E agora a gente vai tentar aplicar isso então nos jogos online. Sim. O jogo online é basicamente o que é chamado de esportes. Porque muita gente pensa, é jogo digital, é joguinho. Mas tudo que há competição, todo jogo há uma competição, todo alguém quer ganhar. Então acaba se tornando algo
que, como a gente vive no mundo capitalista, que dá dinheiro. Torna-se, dá entretenimento às outras pessoas. Se você é bom em alguma coisa, né? Se você quer fazer pra ganhar dinheiro. Você transforma isso em entretenimento para outras pessoas. Então, como a internet chegou muito para isso, a Twitch e outros derivados de canais de transmissão. Twitch, pra quem não sabe, é um canal de transmissão de jogos online. Exatamente, que eu trabalho com isso. Então, o que acontece? A transmissão chegou muito mais fácil nas casas das pessoas. E aí o eSports antes era um videogame, porque o computador em si, como a internet era lá em 1995 para trás, a internet era uma coisa ainda muito recente e não tinha uma velocidade de internet tão grande. Então, para você tornar algo competitivo, o que acontecia? Se tivesse Quake, foi um dos primeiros jogos que foi lançado, Quake, jogo de tiro. E aí as pessoas se reuniam nesses fóruns da UOL, esses negócios assim, se reuniam e faziam campeonatos regionais, mini campeonatos. E aí essa era a maneira competitiva que se existia na época. E aí foi se crescendo, o tempo foi passando, StarCraft apareceu, jogos assim, e foi se criando um mundo em volta disso. O primeiro país que realmente viu vantagem e investiu nisso foi a própria Coreia, que lá, que nem a gente estava comentando antes, StarCraft é algo gigantesco, e não só StarCraft como outros jogos, World of Warcraft, então tudo é competitivo e lá um jogador de StarCraft renomado é o que é pra nós um jogador de futebol. É o que o Neymar é. É uma celebridade. Sim, é uma celebridade, é o que o Neymar é. Então, nas Filipinas, que nem a gente estava comentando também, onde Dota Dota, que é o jogo que eu narro, é muito difundido, o Dendi, que é considerado um dos maiores jogadores de Dota, é um ídolo. Então, se o cara chega lá, ele roda mais que o Ronaldo Fenômeno rodou quando foi lá pra... Então, é uma coisa muito doida. E aí o eSports era um joguinho de computador, e não só de computador, também de videogame. Existe o competitivo, menos difundido, é claro, mas que é muito mais complicado, do videogame em si, do PlayStation e tal. E aí surgiu isso. E muitas pessoas perguntam se pode realmente virar um esporte, é realmente um esporte. Mas eu acho muito mais a taxação técnica, porque já é um esporte, entendeu? Já roda dinheiro. Por exemplo, o último da International foram 16 milhões. Então, 16 milhões de dólares. 16 milhões de dólares, acho que até atingiu mais. E a CBLOL também movimenta. CBLOL mais de 100 mil reais. Mais 100 milhões. CBLOL é o campeonato de LoL, League of Legends do Brasil. Então é uma coisa muito grande. Então é taxação, basicamente. O que a gente discute vai ser chamado de esporte? Não faz tanta diferença, na minha opinião. Faz mais diferença, talvez para entrar na cabeça dos pais, algo assim, mas eu acho que... Uma aceitação cultural maior. Sim. É mais o status de esporte, né? Por exemplo, o esporte, assim, já é uma coisa mais séria. Você já olhar jogo assim de computador, você não... Pô, jogo de computador você vai ficar vagabundando, né? Agora se for um esporte, né? Tipo assim, o próprio reconhecimento que isso ia ter na sociedade, assim, já ia muito... Eu tava vendo, nessas competições de faculdades, esportes de engenharias e tal, tem campeonato de truco, eu acho. Então... Não, a Unicamp tá com um campeonato de Dota, eles estão... Até um outro narrador que eu tô trocando ideia, ele tá narrando. A Unicamp montou uma liga de Dota, dentro do campus da Unicamp. É uma coisa bem recente, acho que já é a 3ª edição. Eles estão com a liga de Dota dentro da Unicamp. O League of Legends lá fora do país, os Estados Unidos, tem faculdade que oferece bolsa para jogador de League of Legends. Então já se tornou uma coisa muito maior. O esporte está se tornando uma coisa muito maior lá fora do que aqui dentro do Brasil. Porque aqui dentro do Brasil a gente está anos-luz atrás do que acontece lá fora. Porque questão de internet, questão de evolução mesmo, mentalidade muito, porque lá fora se torna... O esporte já é muito mais difundido do que dentro do Brasil. Para aqui dentro do Brasil é só jogador de futebol, que é o cara que pratica esporte realmente ganha dinheiro. Jogador de vôlei não ganha dinheiro, jogador de handball, ele é muito mais... vai muito mais para as Olimpíadas, então o vôlei até que está crescendo bastante, mas... Ele é muito mais voltado, vamos para as Olimpíadas e tal, do que ter uma liga deles mesmo. Então é complicado, é muito complicado. Lá fora se roda muito mais dinheiro e o Dota dentro do Brasil. O League of Legends não. O League of Legends, a PEN acabou de ir para o Mundial de League of Legends. Mas o Dota, a PEN é brasileira. O Dota é o que está mais engateando nesse sentido. E a PEN foi para a final, a PEN foi para o Mundial. A Luminosity, que é do CS, foi para o Mundial. Tá entre as 8 melhores equipes do mundo. Então o eSports está começando a ser difundido no Brasil em questão de stream, que é a questão de público. O que eu posso dizer que
o CS bate 20 mil pessoas ao mesmo tempo. O Dota bateu 17 mil pessoas no The International na final. E a CBLOL bate 120 mil. Então, e aí vai muito mais do público do jogo do que em si do esporte. Mas se você for pensar que juntando esses três maiores jogos, além que existem outros também, mas você juntando esses 3 maiores jogos, você está quase movimentando 200 mil pessoas. 200 mil pessoas ao vivo. Simultaneamente. Não é uma coisa que... E é muito maior que qualquer jogo de futebol. Muito maior que qualquer estádio. Muito maior que qualquer estádio. A transmissão do futebol não é porque... É lógico, é muito mais difundida, atinge um público muito maior. TV aberta. E a TV aberta e tal. E o público ainda do esporte é muito um público casual. É muito um jogador casual que ele realmente não quer entrar pro mundo competitivo. Gosta sim de assistir o mundo competitivo, mas não sabe que existe ele. Porque ele entrou na internet, um joguinho aqui, baixei, tô jogando, entendeu? Uma das coisas que mais gera preconceito contra, que são argumentos fortes que a gente escuta contra os esportes digitais serem chamados dessa forma. Primeiro delas, isso não dá dinheiro. Dá dinheiro. Não dá dinheiro? Tem gente que vive disso. Sim. Isso não te ajuda em nada. O próprio xadrez é considerado esporte, mundialmente considerado como esporte, tem federação, etc. E exercita mais ou menos a mesma coisa que os esportes digitais, que é reações rápidas, Estratégia do grego. Elaboração de estratégias, de pensar em caminhos diferentes de resolver o mesmo problema. Então é um exercício mental que na verdade ele é exigido em todos os esportes, além da capacidade motora. Um bom jogador de futebol, ele não sabe só pegar e chutar a bola no ângulo. Ele tem que saber onde que ele tem que ficar e tal. E nos esportes eletrônicos é a mesma coisa. Então, exige uma gama de habilidades muito específicas. Existe todo um universo de entretenimento gigantesco envolvido nisso, que movimenta uma grana legal. E, cara, tem muita gente que gosta e não tem porquê, assim, Você tá esse achado, tipo de preconceito, esse né? preconceito, exatamente. Legal. Mas o negócio de o Dota tem os jogos digitais em geral tem um servidor privado para ser jogado. Esse é o tem grande um criador, patrimônio universal. Esse é o grande ponto contra de todos os esportes digitais. Ainda mais porque hoje em dia, no universo capitalista gigantesco, por ser tão recente, tudo vai ter um dono. Sempre, o tempo todo. No futebol isso não pode ser real. Então, existe um tratado internacional que fala que esses esportes criados assim, anteriormente, que hoje são tão praticados, difundidos assim, ninguém pode ser dono do futebol. Ninguém pode te cobrar para jogar futebol. Até porque não é uma coisa que exige muito de mim. Se eu quiser botar 2 patinelos na praia e pegar um coco, sabe? Um coco não, tadinho. Pegar uma bola de meia, sei lá, uma bola que eu comprar em qualquer lugar aí, eu tô jogando futebol. Quer o dono do futebol, queira ou não. E nos esportes digitais isso é impossível. Se algum dia alguém virar e falar assim, gente, pra jogar LOL tem que pagar R$10 por mês agora. E eu não pagar, eu não consigo jogar. Calor pra caralho mesmo. Ô, louco, Jorge. Segura essa Muito calor, Você não tá assim, mano. Eu tô gordinho. Mas resumindo é isso. Dota não, né? Os esportes digitais são mais complexos, seriam em tese mais complexos de acontecer, porque tem um dono, você depende de um servidor, de alguém que tem pra rodar aquilo ali, de um equipamento muito específico, porque quem não tem um computador, uma rede de internet de qualidade, sei lá, uma estrutura ali para poder jogar, não consegue. Isso é para ser discutido mais a fundo, estimando que hoje nós estamos num mundo tecnológico. Aí eu acho que é bem complicado de... Assim, quem quiser consegue ter um acesso legal a algum tipo de internet, a algum tipo de jogo digital. Quem não joga Candy Crush? Então a gente quer deixar aqui essa pergunta para você. O que você acha disso? Você acha que pode acontecer a gente ter jogos digitais com modalidades difundidas em grandes campeonatos? Imagina o Copa do Mundo de Counter-Strike.
Deixa nos comentários o que você acha disso. E deixe o próximo tema também pra sugestão do vídeo aí, se você tiver algum. Eles sugeriram um tema e vieram aqui discutir com a gente, olha só. Se quiser vir aqui, já tem seu espaço. Exatamente. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha e curta nossa fanpage no Facebook. Se você não gostou, Compartilhe com seus inimigos. é isso aí. Até a próxima, galera. Até a próxima, gente. Falou!